que a pauta, para mim, de fome, ela é muito forte. Muito pela história que eu passei. E uma das coisas que eu estava discutindo em casa com minha esposa era a questão de como que a gente faz com que as frutas durem mais. E aí tu comentou da uva. Isso traz um desafio muito grande para mim, né? Eu lidero todo o time de operações da Termotécnica, isso inclui na minha responsabilidade como diretora de operações. Quando você precisa inovar, quando você precisa resolver problemas, quando você tem que estabelecer um novo processo, isso tudo é fundamental. Né? É através desse conhecimento que a gente consegue estabelecer as coisas. Agora aqui, analisando o que você falou, quando você era mais jovem, você iniciou. Então você tinha que fazer as coisas acontecer e tudo dependia muito de ti. Diferente, pessoal. Tá, mas vocês são uma empresa de inovação. Eu falei justamente por isso. Tem que ter alguém para botar o nosso pé no chão. Né? Porque senão, os primeiros anos da empresa, a gente torrou caixa doidado. E aí, por isso que eu te perguntei se tu acha que tem, porque... Seja muito bem-vinda, Regina Zimmermann. Muito benquista. Ela ficou com um peso de responsabilidade, porque falaram muito bem dela. Uma pessoa super humilde em no jeito de falar, mas com uma bagagem muito grande. Já acompanhei algumas coisas suas nas redes sociais. Já esteve aqui no nosso ambiente em outro momento. Então, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz em ter você aqui conosco. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui. Né? Nesse bate-papo, a gente já está aqui num aquecimento, já está muito bacana conversar contigo. E estou à disposição. Vizinhos, né? Vizinhos, né? Eu nem sabia que era tão perto assim. Então, é um prazer ter vocês aqui perto da gente. Imagina, vamos lá. Acho que uma das coisas que mais chama a atenção, eu não sabia que a Termotécnica ela era tão grande. Para mim existia a Termotécnica aqui, naquele pedacinho da frente, e aquilo ali era a Termotécnica. E aí quando o Rafa falou para mim, Eduardo, a Termotécnica é maior, a Termotécnica é maior. Eu falei, tá, mas maior quanto? Ele bem maior, ele falou algumas plantas, que vocês têm plantas em outros lugares. Eu falei, uau! Eu falei, agora o doutorado, agora tudo fez sentido quando tu falou dos teus estudos, das tuas experiências. Queria que contasse um pouco mais da Termotécnica, tanto para mim quanto para as pessoas que nos ouvem. Claro. Eu tenho muito orgulho, em primeiro lugar, de ser joinvilense, de trabalhar na Termotécnica, que é uma empresa joinvilense, e uma empresa de 64 anos, que tem muita tradição aqui em Joinville. E é curioso isso, que todo dia as pessoas descobrem alguma coisa que não sabiam. Então, a Termotécnica ela foi uma empresa que no passado se chamava Tupiniquim, né? Ela era uma dissidente, né, da Tupi. Na verdade, era uma empresa da Tupi, quando nos anos 60 se começou uma estratégia de diversificação. A Tupi foi apostando em outros segmentos e a Tupi, com o DNA de inovação, ela proporcionava que os seus diretores viajassem muito, que vissem o que acontecia no mundo e que trouxessem novos negócios para o Brasil. E foi assim que nasceu a Termotécnica. Um diretor foi à Alemanha, né, viu a descoberta desse novo material, que era o EPS, popularmente conhecido como isopor, e resolveu fazer um contrato e trazer para cá, e na época foi muito apoiado pelo seu Hans-Dieter Schmidt, e assim começou a Termotécnica. Né? Ela e a BASF no Brasil começaram nos anos 60 a fabricação, né? No caso, na época a gente não era ainda verticalizado, desde os anos 70 mais ou menos, 80 a gente faz a própria matéria-prima, mas foi muito inovador com esse material, que é um material de origem plástica, mas que é 98% ar. Então a BASF, que foi quem inventou esse material na Europa, né, e que tornou ele, através de um processo industrial ali no pós-guerra, ela é a maior indústria química do mundo e começou essa atividade no Brasil e a Termotécnica aqui no Sul também. Legal. E as plantas, elas são em Joinville? Quais as outras? Então, em Joinville é a matriz. Né? E o que você falou para nós talvez seja até uma oportunidade de comunicar isso melhor
principalmente aqui na nossa cidade, na comunidade local, embora sim tenha muitas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. A Termotécnica é uma empresa que é muito querida pela comunidade, a gente sente esse carinho, a gente sente essa vibração a cada conquista que nós temos, né? E nós também somos muito abertos à comunidade. Mas, como a gente está no negócio de fabricação de espuma plástico, porque o isopor ele é uma espuma, ele é 98% ar, nós temos que estar muito perto dos nossos clientes. Sim. E aí nós temos a unidade industrial aqui, nós temos uma unidade industrial no Paraná, em São José dos Pinhais, nós temos uma outra no estado de São Paulo, aí na região sudeste, que é na cidade de Rio Claro. Temos uma no Nordeste, que é em Petrolina. Petrolina é naquela pontinha mais de dentro do estado de Pernambuco, e aí passa o Rio São Francisco, do outro lado já é a Bahia, é Juazeiro, e uma unidade em Manaus. Então, lá no Amazonas, região norte, nós somos mais ou menos 1.100 colaboradores. E aqui em Joinville, a gente tem cerca de 350 colaboradores. Então nós temos unidades grandes, lá em Rio Claro a gente tem mais ou menos 250 colaboradores, em São José dos Pinhais também, em Manaus uns 150, a menor unidade que é Petrolina. Então isso é muito dinâmico, né? Fazer essa espuma 98% ar requer um processo industrial muito estável, a gente depende muito de utilidades, nós temos geração de vapor para fazer tudo isso acontecer. E aí você está falando, mas para que serve isso, né, Regina? Para que serve o isopor? E aí eu vou te contar, Eduardo, que ele tem praticamente... Estamos sentados nele. Aqui? Vai? Ah, não, o isopor não, é espuma. Esse aqui é o poliuretano. Mas eles são parecidos e tem algumas aplicações que são até similares. Mas praticamente a gente está no negócio de proteção e no negócio de conservação. Ah, como assim, Regina? Proteção através de embalagens. Entendi. O isopor, ele parece frágil, mas quando ele é projetado adequadamente, ele se torna gigante. Por exemplo, na linha branca, geladeira, fogão, lavadora. Os nossos engenheiros, eles são capazes de fazer um projeto onde envolve totalmente esse produto e ele abraça o produto. E depois, com todo o sistema de embalamento, ele se torna gigante. É ele que, de uma forma leve, garante o transporte e a integridade do produto até a casa do consumidor. Então a gente não tem, né, nem os nossos clientes, que são clientes muito grandes, empresas multinacionais, são brand owners, a gente não tem problema de reclamação e dizer, olha, a minha geladeira chegou amassada porque a embalagem falhou. Não por conta da embalagem, ele pode até ter acontecido algum tipo de uma avaria mais localizada, mas uma embalagem desse tipo, se corretamente dimensionada, ela é realmente muito protetora, ela é gigante em termos de cumprir com o seu papel. Então isso é proteção, embalagem. E aí a gente tem também uma outra linha que é da conservação. E eu vou te contar que nós temos a linha da colheita de produtos, né? A parte de embalagem industrial, que é o carro-chefe da empresa, é a linha IPEC. A linha da colheita, ela serve para embalar frutas. Então, eu te falei que nós temos uma fábrica em Petrolina. E Petrolina é um oásis. É uma cidade incrível, é uma cidade próspera lá no sertão nordestino. E lá são fabricadas uvas de altíssima qualidade. E aí o isopor, ele também é gigante para embalar e para conservar as uvas. Nós temos estudos feitos até fora do Brasil que eles comprovam que uma uva embalada no isopor, ela dura 40% mais do que embalada, por exemplo, no papelão. Mas como assim, Regina? É porque o isopor, ele não gosta de água, então ele mantém a fruta hidratada. Ela mantém a fruta com mais sabor, com mais frescor, com mais vitaminas, com sais minerais, desde o campo até a mesa do consumidor. E com isso a gente consegue evitar perdas, desperdício de alimentos, né? Hoje esse é um grande tema, que é o desperdício de alimentos. Então a nossa embalagem, inclusive, ela já recebeu um prêmio mundial da Associação Mundial de Embalagens, a WPO, World Packaging Alliance,
de desempenho em relação à sustentabilidade. Legal. Então, para nós também é um grande orgulho, a gente vem ajudando a combater esse desperdício de alimentos. E na conservação ainda serve para conservar alimentos, vacinas, medicamentos, né? Conservar também temperatura dentro de edificações. Sim. Então são muitas aplicações, é um material versátil. Ele assume propriedades físico-químicas diferentes, né? Aí a gente entra numa conversa mais técnica, mas ele serve para muitos propósitos diferentes. Engraçado, né, que a gente não... E realmente uma das... Tu comentou ali, eu não podia deixar de falar, que a pauta, para mim, de fome, ela é muito forte. Muito pela história que eu passei. E uma das coisas que eu estava discutindo em casa com minha esposa era a questão de como que a gente faz com que as frutas durem mais. E aí tu comentou da uva. Olha só como a gente olha uma empresa daqui de Joinville, que na nossa cabeça é uma empresa que faz algum produto, impacta lá na outra ponta em questão de desperdício. Esse é um grande problema mundial, né? Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, se a gente olhar o ODS 2, é combate à fome. Então, depois eu posso te falar mais sobre o relatório de sustentabilidade, sobre esse tema. Então, essa é uma solução que ajuda, que contribui para minimizar um grande problema mundial, né? Que é o desperdício de alimentos e é o combate à fome. Sim. E se você reparar, né, hoje no supermercado já tem muitas embalagens de alguns hortifrutis mais sensíveis em bandejinhas de isopor, para ajudar a conservar, para ajudar a aumentar o que se chama do shelf life. Também para manter o sabor, né? Sim. Porque uma fruta que começa a desidratar, ela vai alterando as suas características, né? Ela perde aquele sabor prazeroso de uma fruta gostosa. E as unidades, são 5 unidades, pelo que eu entendi, ao longo do Brasil. É estratégico, muito por conta de distribuição. Imagino que os produtos sejam difíceis de distribuir por questão de tamanho vezes peso. Porque... Exatamente isso. Isso aí. Então, assim, a logística é um fator preponderante de competitividade para o nosso negócio. Nós temos que estar muito próximos dos nossos clientes. E é por isso que nós temos essa unidade aqui em Joinville, né, para atender um grande fabricante de eletrodomésticos que está aqui, outros também que vêm se desenvolvendo, vêm crescendo em Santa Catarina. E São José dos Pinhais é muito próximo, são 120 quilômetros. E lá tem um outro grande fabricante também de eletrodomésticos e outros fabricantes mais, tem um de capacete muito grande. O isopor ele está dentro do capacete, né? O que a gente sabe disso é um isopor muito duro, lá ele tem uma densidade 80. Né? A densidade de uma embalagem de eletrodoméstico é próximo de 20, então assim, ele é um material muito diferente, né? E nós estamos lá muito próximos. Mas Regina, vale a pena, porque como é 98% ar, a gente carrega muito pouco peso dentro de um caminhão. Não chega a 1 tonelada dentro de um caminhão, né? E aí são muitos caminhões abastecendo, né? A gente atende just in time, nós temos janelas para chegar. Praticamente os estoques dos nossos clientes são muito reduzidos. E então a gente tem que estar muito próximo para dar certo essa logística. Se você fosse depender da BR-101 para chegar até Curitiba, né, expedindo 30 caminhões por dia, né, é um risco muito alto de parar a linha desse cliente. E nós temos um compromisso com os nossos clientes de 0 parada de linha. Então, isso traz um desafio muito grande para mim, né? Eu lidero todo o time de operações da Termotécnica, isso inclui na minha responsabilidade como diretora de operações as manufaturas, as fábricas, né? Toda a parte de logística, tudo que chega de materiais para que a gente faça a nossa transformação, que vire o produto, toda a expedição, né? Todo o planejamento, várias engenharias de fábrica também estão comigo, a parte de compras, a parte de sustentabilidade, a parte da reciclagem. Então tudo isso faz parte da minha responsabilidade e é por isso que eu também tenho uma agenda intensa de viagens, de ir até essas fábricas para acompanhar as operações, né? E para olhar a nossa gente,
principalmente as pessoas, né, Eduardo? Porque máquina a gente compra, tecnologia a gente traz, prédio se constrói, mas são as pessoas que fazem a diferença. Sim. São as pessoas alinhadas, orientadas, conhecendo um propósito comum, engajadas, comprometidas. Sim. São elas que vão fazer a diferença. Mas tu sabe que por muito tempo a gente cresceu, somos jovens, né? Somos uma empresa jovem, né? Mas por muito tempo as pessoas falavam isso pra mim e eu falava legal, mas ia pro outro lado. Fala legal, porque parece que tem que chegar num determinado momento da empresa para te entender o quanto isso realmente impacta. Porque antes disso eu era preocupado com venda, construir alguns processos e acabou aqui, ó. Mas na hora que vai crescendo, vai aumentando o turnover, inchaço, estresse operacional, passa um ano turnover alto, mais de 50% das pessoas têm menos de um ano de casa. Vai perdendo conhecimento. Vai perdendo conhecimento. Aí a gente começa a entender. Isso que você está falando, Eduardo, faz todo sentido. E eu acho que assim, no começo de carreira, e eu que venho de uma carreira técnica, né? Uhum. Eu sou engenheira química de formação. Então, e ao longo da vida eu também tive que ir me transformando, mudando, né? Amadurecendo. Então, quando a gente é muito jovem e está iniciando, e essa pelo menos foi a minha trilha, né? Que vim de uma área técnica e depois fui virando uma gestora, né? E hoje uma pessoa de negócios mesmo. É natural a gente pensar dessa forma e ter uma visão mais limitada, talvez uma visão mais técnica, mais de criação, que é extremamente importante. Sim. Quando você precisa inovar, quando você precisa resolver problemas, quando você tem que estabelecer um novo processo, isso tudo é fundamental, né? É através desse conhecimento que a gente consegue estabelecer as coisas. Mas o que você falou é super correto. E talvez você, agora aqui analisando o que você falou, quando você era mais jovem, você iniciou. Então você tinha que fazer as coisas acontecer e tudo dependia muito de ti. Uhum. Né? E o maior desafio da liderança, quando a gente vai então amadurecendo, vai trazendo pessoas para trabalhar próximo da gente, né? É fazer realmente o exercício da liderança, onde você se desapega de botar a mão, né, da criação, de fazer acontecer pelas suas mãos, mas fazer acontecer através das pessoas. Sim. Esse é o verdadeiro objetivo, significado da liderança, né? E tu acredita que todo mundo pode ser líder? Olha, eu acho que as habilidades de liderança, elas são desenvolvidas. Elas podem ser desenvolvidas. E tem algumas características, talvez pessoais, que favorecem algumas pessoas, né? Eu acho que tem um pouco de cada balanço, mas muito pode ser desenvolvido, né? Eu acho que o carisma ajuda muito o líder, gostar de pessoa, entender das pessoas ajuda muito, tem que ser alguma coisa natural, habilidades de comunicação, mas eu acredito que boa parte disso pode ser desenvolvido. Sim. Pode ser orientado. Às vezes as pessoas não se dão conta, não se percebem. Eu pergunto por olhar por mim mesmo, porque por muito tempo, e isso é uma dificuldade que eu tenho hoje, não, foi ano passado, não, é discussão para 2026, né? Que é essa questão, né? A gente montou o conselho, porque eu tinha muita dificuldade em tomar algumas decisões, era muito emocional nas decisões ainda, e a gente montou o conselho, trouxemos o Gustavo, Yamani, foi 12 anos diretor da 1001, então a gente trouxe pessoal com perfil de empresa mais diferente. Pessoal, tá, mas vocês são uma empresa de inovação. Eu falei, justamente por isso, tem que ter alguém para botar o nosso pé no chão, né? Porque senão, os primeiros anos da empresa a gente torrou caixa doidado. E aí, por isso que eu te perguntei se tu acha que tem, porque eu vejo que eu cheguei num momento que eu falei, tá, eu tenho um perfil muito acelerado, mais dominante, um pouco menos de paciência. Então eu já sei que para operação eu não sei se eu lidaria muito bem. E aí essa é a pergunta para ti, porque tu tem um perfil técnico. E geralmente perfis técnicos tu acha que cabem bem para operação, não cabem? Teve que se desenvolver nisso?
Eu acho que sim, Eduardo. Eu tive que desenvolver muitas outras competências, né? Eu vim desse perfil mais técnico, mas eu tive que aprender muitas coisas e muitas vezes, até no início da carreira, eu lembrava até de coisas que a minha mãe me falava, coisas que meu pai me falava, coisas que eles me chamavam a atenção e que quando eu era muito jovem eu não prestava atenção, né? Então, questões mais até pessoais e de organização, né? Mas depois as questões de comunicação, né? De entender das pessoas, de me colocar no lugar das pessoas, de empatia, de mediação. Hoje eu faço muita mediação, né? Então, assim, como uma diretora, eu tenho os gestores, eu tenho gerentes em cada uma das unidades, mas eu tenho que ser próxima dele, eu tenho que saber, eu tenho que deixar ele se desenvolver dentro do que a gente traz. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que dar liberdade, de vez em quando eu tenho que puxar. E aí cada um olha por uma perspectiva diferente. E às vezes todo mundo tem um pouco de razão. E aí é hora de chamar, razoar, mediar e ver o que é bom para a empresa e decidir qual é o caminho que a gente vai. Então, hoje boa parte do meu tempo eu uso fazendo esse tipo de administração, de conciliação, né? Meta, indicador, todo mundo focado numa estratégia. Eu invisto muito no meu tempo também no desdobramento da estratégia, me certifico que a estratégia está sendo bem cascateada em cada uma dessas unidades, que os planos são consistentes. Eu faço isso no começo do ano. Tenho a prática de fazer um encontro de operações, onde então eu vou desdobrando essa estratégia, cada um tem os seus planos, esses planos são alinhados com todos os pares, são contratados, e depois ao longo do ano o gestor ele tem que ser uma pessoa responsável para encabeçar isso e fazer acontecer. E eu fico acompanhando então os indicadores, as metas, né? Promovo muita reunião em conjunto. A gente tem alguns rituais de gestão, né? Uma reunião semanal que se chama Comissão da Produtividade. Às 11 horas de terça-feira está todo mundo conectado e a gente passa de fábrica em fábrica, faz aquele reporte semanal, né? E aí ninguém quer dizer, não cumpri a minha meta, não, todo mundo quer cumprir. Na terça-feira é isso? Terça-feira, 11 horas. Aí a experiência, né, como é maravilhosa. Porque eu já tinha medo de fazer reunião na terça para abrir semana, porque para mim já é terça. Daí eu tentava colocar tudo na segunda. Só que daí eu colocava tudo na segunda, eu me entupia a segunda, chegava quase com um burnout no final do dia, não conseguia executar nada bem feito, porque daí tu fica extremamente pilhado. Daí até que o Gustavo falou, cara, desdobra isso na semana. Mas olha como é detalhe. Detalhes, né? Então, na segunda-feira, em cada uma das fábricas, né? Lá em Manaus, lá em Petrolina, lá em Rio Claro, aqui em São José, em Joinville, né? Nós temos também uma usina de reciclagem em Piraberaba, né? Nós temos 6 operações. Segunda-feira é o dia do gestor chegar na unidade, né? Muitas começam a trabalhar no domingo à noite, geralmente domingo é um dia que a gente não trabalha, com exceção da planta química, que aí roda, dependendo dos nossos alinhamentos e necessidades, ela pode rodar 7 dias da semana, esquema de 4 turnos, né? Ele chega na segunda, ele tem o tempo para acompanhar, para botar em marcha, para estar com a sua equipe, para se preparar. E na terça daí é reunião, né, é multidisciplinar, são os gestores de planta, são as áreas técnicas, todo mundo acompanhando, né? É 1 hora de reunião, cada um mais ou menos tem lá de 5 a 7 minutos para apresentar como é que está o desempenho da sua operação. E aí eu ouço atentamente, eu faço as minhas orientações, ali a gente já toma algumas decisões importantes, do tipo assim, olha, eu estou vendo que o nível de ocupação da fábrica ele está abaixo do planejado e aqui cabe uma decisão. Vamos sair de 3 turnos, vamos vir rodar para 2 turnos. Vamos fazer o ajuste, prepara o ajuste para a próxima semana. A gente já começa num esquema de trabalho diferente. E de uma semana para outra? De uma semana para outra vira o jogo. Né? E também o contrário, né? Diz, olha, estamos muito acelerados, como é que está o nível de estoque, o atendimento? Não, aqui a gente vai incrementar um turno.
E aí modula, a gente modula em algumas operações, que às vezes ou tem sazonalidade, ou tem pico. Essa fábrica de Petrolina, que atende o agronegócio, que daí já não é um negócio tão industrial, tem muito essa coisa de vai chover, eles vão colher as frutas, opa, modula. Entendi. Então, às vezes, mas não dá tempo de contratar as pessoas, Regina. Mas ok, mas nós precisamos aproveitar horas de máquina. Então, a gente vai numa estratégia, às vezes, de um produto crítico, e aloca pessoas que estão no turno 1 ou 2, estabelece no turno 3, dependendo da necessidade, faz o ajuste. Mas a intenção é tomar a decisão muito rápido, Eduardo, porque se você esperar o mês todo, já passou o mês, já foi aquele resultado. Então, eu preciso acompanhar isso na semana. Sim. A gente tem uma reunião de S&OP, que é uma reunião integrada de vendas, de operação, que é para preparar um mês. E a gente olha o mês que vai acontecer, olha mais um mês na frente, olha 3 meses. Então ali você se programa, ali você toma a decisão, por exemplo, de compras adicionais de matéria-prima, ou você toma a decisão de contratação, ou de ajuste de estrutura, né? Pode ser férias, ou às vezes você precisa ajustar de fato a estrutura, e começa a rodar um mês. Mas essas reuniões da comissão da produtividade, elas são fundamentais. Às vezes eu vejo, por exemplo, uma operação com um baixo desempenho. E aí eu preciso estabelecer uma força-tarefa ali. Olha, vamos mandar uma equipe de ajuda. O que seria só para me entender, tá? Um baixo desempenho, por exemplo? Por exemplo, os indicadores de produtividade, né? E aí a gente tem várias formas de olhar ele, mas um dos indicadores, por exemplo, é o OE, né? É a eficiência global dos equipamentos, e que a meta é 85. Eu sigo muito os padrões do World Class Manufacturing, embora não tenha um programa formal de certificação de World Class Manufacturing, mas eu olho eles, olho muito Lean Manufacturing, adapto à realidade. Né? Eu digo, olha, o Lean é algo que a gente não pode pegar de prateleira e achar que se enquadra 100%. Né? Principalmente que eu não tenho uma linha contínua, eu tenho máquinas moldadoras, são como injetoras, são processos intermitentes, então eu preciso olhar essa realidade. Mas, por exemplo, alguma fábrica que está com dificuldade de cumprir o OE, que está com disponibilidade muito baixa, que ou ela está sofrendo com paradas de equipamento, ou paradas de equipamentos críticos, como uma caldeira, como compressores, e aí às vezes eu preciso entender o que está acontecendo, sentir se é uma situação que está mais localizada em uma máquina, em um produto, em um grupo de máquinas, ou se é uma situação mais geral, e deflagrar ali uma força-tarefa. Olha, vamos organizar a viagem, vai uma equipe, vai alguém de processo, vai alguém de qualidade ou de manutenção. Que legal. E às vezes é na semana mesmo que a turma já pega a mala e vai. Vai fazer um resgate. E existe uma dificuldade muito grande, porque... gente, eu vou ganhar uma consultoria de graça. E eu acho que essa parte da operação, porque pra mim ela é uma das mais... Vem te ajudar no teu conselho. Ela é uma das mais difíceis, porque garantir, e a gente fala de planejamento estratégico de uma empresa do tamanho de vocês, se a gente tem dificuldade, imagino que a de vocês deve ser muito maior, né? Mas de garantir que as pessoas façam o que tem que ser feito. E sabe onde que eu vi isso? Esse ano, porque a gente a gente foi montar o planejamento estratégico, aí a gente falou assim, vamos montar o planejamento estratégico, tá? Daí a gente revisita, olha o retrovisor, para ver o que deu certo, o que deu errado, olhamos tudo, beleza, começamos as discussões, tudo mais, abre, fecha, daí chegamos na parte dos gestores, dos diretores montar os planejamentos para me apresentar, daí eles montaram os planejamentos, me apresentaram, e eu olhei, vocês não perceberam nada? Deles o quê? Eu falei, tá igual o do ano passado. Daí eu falei, de duas uma, ou a gente tá planejando errado, ou a gente tá com um baita problema de execução. Eu falei, foi obviamente minha análise na hora. Daí eu falei, e aí? Daí a gente foi fuçando, e a gente falou, a gente não executou o que deveria executar. E aí onde eu conversei com o Vigers, que é o presidente da Condor, que eu gosto muito, também é mentor aqui da educação, e aí eu falei dele, Eduardo, execução sempre vai ser o teu maior desafio.
E aí que eu comecei a olhar para isso. Ele falou, pro teu tamanho de empresa, tenta não desdobrar tanto. Tenta não... Tu tem que executar. Te permita isso, porque tua empresa permite esses movimentos rápidos ainda. Ajustes rápidos, né? Correção de rota. Exatamente. E aí, o fundamental é você ter indicadores, que são chaves no meio do caminho, que eles te dizem, mas as coisas estão indo bem ou não estão indo bem? Para que você tenha esse termômetro rápido, sabe, Eduardo? O plano é algo que é contratado, eu faço contrato de resultados, contrato de plano, eu uso muito plano A3. E tem muito disso, tá? Eu gosto de dar uma olhadinha no passado. Por quê? Você tem que ver se o que você contratou no exercício anterior, se deu certo ou se deu errado. Olha, se deu certo, legal, parabéns. Por que deu certo? Você tem que saber por que deu certo. Se deu errado, por que deu errado? Eu gosto de olhar até mês a mês, bater aquele olho ali e ver, não, mas teve meses que eu consegui fazer com que deu certo. O que você fez de diferente nesses meses? Né? Beleza, olhou, entendeu? Né? Tá convencido daquilo? É capaz de convencer alguém que isso aqui está certo? Porque eu tenho algumas dinâmicas de gestão nesse encontro de operações que promovem esse tipo de debate entre especialistas e o gestor responsável pela unidade. Beleza. E aí, ok. Agora, qual é a meta desse ano? E quais são as ações que eu vou fazer para que esse ano aconteça e que ele seja um sucesso? Que os indicadores, que eles sejam exitosos. Então, o cara propõe ações e é validado perante a equipe do corporativo, aumenta o nível de confiança entre eles, aumenta o nível de parceria entre eles. Eu trabalho muito com a média gerência, com o middle manager. Inclusive eu fiz uma pesquisa, né? Você tinha me perguntado aí nos bastidores sobre a minha formação e eu posso te dizer assim, eu nunca parei de estudar, Eduardo. Então, já falei da minha formação técnica, sou engenheira química. Depois que eu atuava na indústria, 10 anos depois, eu fui fazer mestrado em engenharia ambiental, né? E implementei uma série de programas aí nas empresas onde eu passei que foram muito destacados em sustentabilidade. Eu trabalhei muitos anos na Manco, 17 anos na Manco. Estou há 13 na termotécnica, né? A termotécnica é uma referência em sustentabilidade também. E depois dos 50 eu me desafiei, eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí que eu fui fazer o doutorado em administração e fiz a pesquisa, validei minha pesquisa de anos com a média gerência. Contei um pouco dessa história, dessa forma de fazer a gestão. Tive um trabalho premiado no CMEAD da USP de administração, foi o melhor trabalho de operações, contando um pouquinho desse case aí que eu estou te contando e como essas ferramentas bem aplicadas, como elas trazem resultado. Então, elas proporcionam ao longo do tempo assim, uma jornada de desempenho, de melhoria, né? E melhoria em vários aspectos. Quando eu estou falando dos indicadores, eu falei aqui algumas vezes de produtividade, mas produtividade é uma partezinha. Na verdade, eu gosto de trabalhar uma visão mais holística do gestor, com comprometimento com a entrega garantida e a satisfação do cliente. Aí vem essa parte aí que eu estava falando da produtividade. Mas a qualidade, a excelência da qualidade, né? E aí também com drivers, com indicadores chaves, com indicadores que afetam o DRE da empresa, como por exemplo o percentual da ROB de devolução. É linha direta do DRE. Os custos fixos controlados, né, o custo da transformação, reais quilo que a gente fabrica. A ecoeficiência, aí entra uma série de indicadores que são tanto de custo quanto de eficiência operacional. Por exemplo, o custo do vapor por cada quilo que a gente fabrica, o custo da energia, a eficiência da matéria-prima, o quanto eu realmente transformo ela em produto, né, e aí tudo fica muito claro. Com as metas e também indicadores fundamentais para mim, que é a moral, que eu testo o tempo inteiro a moral do funcionário, como é que ele está realmente engajado, e eu olho numa fábrica indicadores muito sensíveis, como absenteísmo, como turnover, né, como os resultados da pesquisa de clima e indicadores de segurança. Segurança é algo que eu não negocio, segurança em primeiro lugar. Então, o gestor ele tem que apresentar os planos dele, esses planos têm que ser validados perante as áreas competentes nessas disciplinas. E ao longo do ano, ele tem que ser o responsável pela execução.
e eu olho os indicadores. Se os indicadores não estão indo bem, aí eu começo a me aproximar, a entender, a questionar, a verificar. Mas ele tem a liberdade para fazer a execução. Então, isso que você fala, a execução é fator primordial aí para a média gerência, né? Todo mundo gosta de falar, eu acho que de estratégia, do líder sonhador, mas ok, isso é muito top, né? E aí você tem que pegar a estratégia e fazer o desdobramento para que cada um entenda qual é a sua responsabilidade dentro da estratégia. E se não executar, não vai virar realidade, vai ser um sonho. A realidade vem da execução, de uma execução bem feita. Sabe quem tu me lembra falando? Uma pessoa que eu gosto muito, que no início da empresa foi para mim uma inspiração, que é o Falcone. O Falcone, vem da escola do Falcone também. Tu vem da escola do Falcone, aí tá um pouco das características. Né? Isso, eu me formei em 1991, eu peguei aquele boom da qualidade, né? Então, como falei, sou de Joinville, fui estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, mas quando eu me formei, eu não voltei para Joinville, eu fui... primeiro eu passei pela Unicamp, comecei a fazer mestrado em engenharia química, mas não deu tempo de eu até concluir o meu mestrado naquela oportunidade. Eu fui trabalhar no interior de São Paulo, na BASF, a maior indústria química do mundo. E lá estava acontecendo naquele momento, né? Eu aprendi muito, era muito jovem, tudo era muito dinâmico, então ali eu entendi como funcionava uma multinacional. Mas eu aproveitei naquele momento e fui fazer um curso de pós-graduação em engenharia da qualidade. Ali estava surgindo a história das normas ISO 9001. E as primeiras normas que eu tive contato eram em inglês. Logo depois veio a versão em português. A ABNT fez essa versão. E eu te digo assim, que a qualidade, né, no sentido amplo da qualidade, não a qualidade só intrínseca do produto, mas o sistema de gestão da qualidade, ele foi a minha grande escola de administração que eu não fiz, na teoria eu não fiz formalmente, mas eu fiz na prática. Então o Falcone ali, eu acho que ele traduziu muito dos pensamentos, né, dos grandes gurus da qualidade, do Deming, do Juran, e eu pude me apropriar muito disso. E esses fundamentos, eles são realmente fundamentais na minha gestão com as equipes. Depois eu também me aproximei, isso mais recentemente, do modelo de excelência de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem o movimento catarinense para a excelência, o Excelência SC. Eu fui voluntária, fui vice-presidente da região norte por muitos anos. Levei algumas empresas joinvilenses para esse movimento, algumas que foram reconhecidas, premiadas, mas os fundamentos aí da gestão, né, eles são fundamentais. Eu acho que essa visão da qualidade, a visão do Falcone, ela ajuda muito. A gente tinha no escritório, tinha uma parede de vidro assim, e tinha um impresso nela, e tinha várias pessoas, aí tinha Falcone no meio, tinha outros, tem outra, como que é o nome dela? É uma cientista, 1940 e alguma coisa. Foi uma das primeiras mulheres a ser reconhecida com o prêmio Nobel. Maria Curie. Maria Curie estava lá também. Então a gente trazia algumas referências e ele sempre foi uma grande. Ela ganhou 2 prêmios Nobel. Um da física e o outro da química. Ela é a precursora, né, do raio-x. É impressionante. É impressionante a história. E é impressionante na época, né? Na época, Que para a mulher era... Hoje eu acredito que para a mulher na indústria é muito difícil. Mas na época... Nossa! Eu acho que a gente não consegue nem entender. Nem entender, né? Nem entender. Acho que até hoje, assim, tem ainda muito preconceito, né? Ninguém mais tem coragem de dizer que é machista, mas existe um machismo elegante que não é declarado, é velado. Mas às vezes ele vem na forma de um boicote, de um esquecimento. Esqueci de te convidar para tal coisa, achei que você não queria. Né? Uma presunção. Não, achei que você não gostaria de ser promovida a tal coisa, né? Então assim, hoje muito menos, né? Eu acho que a época que eu comecei ali,
mesmo nos anos 80, quando eu resolvi fazer engenharia, ainda tinha muito preconceito nas próprias escolas. Uhum. Se brincava assim, a mulher tem que escolher, ou ela vai ser engenheira ou ela vai ser mulher. Eu falei, não, eu vou ser os dois. Eu não sei, ó, eu acho que o Thiago tá aqui pra não mentir. Mas todos os podcasts que eu fiquei mais impressionado, literalmente todos, foi, obviamente agora com você, com a Elisa, com a Tamires, da Dois Rios. Uhum. Uma pessoa fantástica também. Teve outra também, mas eu não me lembro de algum nome. Teve uns... O Viggers é muito bom, eu gosto muito do Viggers. Mas eu acho que tem ganhado muito espaço. Tanto que os nossos olhos para 2026, para mentores da educação, acho que tem 2 homens, o resto é tudo mulher. Mas por causa... Eu quero... É isso, não é brilhantismo, é brilho, eu acho muito legal. Eu acho que isso também é fundamental nas pessoas, né? Independente do sexo, mas essa coisa da vontade, do brilho no olhar, né? Da garra mesmo, de pegar alguma coisa e querer fazer. Isso é muito particular, é muito de cada pessoa, né? Eu deixei anotado aqui, antes tu estava comentando, sobre ainda no assunto das reuniões que tu faz com os teus gerentes. Tu faz essas reuniões com eles e tu viu um indicador errado, né? Tu viu que existe e esse foi um dos nossos erros. A gente não estava tão justo no indicador. Tanto que esse 2026 a gente contratou uma pessoa, a função dela é olhar, está em tanto e está em tanto, está em tanto e está em tanto, porque eu vi que eu já teria muita dificuldade de fazer isso. Então eu falei, então vamos blindar, esse daqui foi um erro grande esse ano. Mas uma das coisas que eu percebi a gente identificou que está errado, aí a gente leva para reunião. Aí quando a gente leva para reunião, parece que é igual um carro velho, demora a pegar no tranco, tem que pegar no tranco, que daí os gerentes, no nosso caso que alguns diretores, eles... Parece que tu tem que ficar cutucando, até que eles começam a desenvolver. É normal isso? Ou existe alguma técnica para abrir reunião? Para não abrir reunião? Talvez assim, Eduardo, eu não sei, porque fica difícil eu emitir agora uma opinião de algo que eu não conheço muito bem a dinâmica, né? Mas assim, o indicador ele tem que ser muito sensível para a realidade. E como eu te falei há pouco, eu gosto de indicadores estratégicos, eu fico de olho neles, nos que vão impactar o DRE. Então, mas como assim, Regina? Não, o absenteísmo, se eu não tenho as pessoas para trabalhar, se elas não estão disponíveis, se elas estão faltando, ele vai me afetar o custo. O custo, eu tenho ali uma linha do custo. Então, eu tenho que acompanhar esse tipo de situação, ela é importante. Segurança, poxa, é muito chato, eu quero que as pessoas todo dia voltem bem para sua casa, então ele é um indicador importante. E se alguém se acidenta, se afasta, tem toda uma parte aí de responsabilidade legal, mas eu também não vou poder contar com aquela pessoa, né? Então ele também é muito ruim nesse aspecto. Então eu sei que impactos eles vão causar como um todo, então você tem que ter uns indicadores muito ajustados. Por exemplo, eu não olho um indicador de, o gerente lá tem um compromisso dele, o planinho que ele tem que fazer. O grau de avanço, o percentual de avanço, de implementação, não sei o quê. Não, eu quero ver o estratégico. O que ele está me ajudando a mudar de realidade. Né? Eu quero ver o volume, eu quero ver a eficiência da matéria-prima, assim, né? Porque ali também é custo. Se eu não transformei, eu perdi. Né? Mesmo que se eu fizer um subproduto, mas ele vale menos, ele não vale a mesma coisa. Então são indicadores de fato que são muito marcantes. Então numa situação dessa que você me fala, o que eu tentaria fazer? Captar antes e já ter uma discussão prévia com o gestor e dizer, mas esse indicador aqui não está nos ajudando a ver a realidade e nós não estamos vendo que estamos avançando no sentido do objetivo. Que tal a gente pensar diferente? E muitas vezes, Eduardo, eu tenho que ser hands-on, pensar junto.
Então, olha, isso não está nos trazendo a realidade. Que tal se a gente fizer assim, assim, assado? Ou me prepara um cenário. Eu quero ver nesta visão, naquela ou na outra. Vamos ver se isso aqui conta para nós uma história diferente. Porque você pode estar com um indicador que não é adequado à tua operação, ao teu negócio, né? Mas provoca, talvez, grande dica, provoca nas pessoas já antecipadamente uma resposta para que ela chegue mais preparada, né? Dizer, olha, a gente até então vinha medindo assim, mas nós percebemos que a gente não estava tendo a resposta esperada. Muito bom. Uma boa análise, bem o que aconteceu. E na verdade aconteceu que a gente deixou de medir porque a gente não viu sentido. Mas isso pode ser uma decisão. Mas qual seria o novo? O novo, exatamente. E aí muito já bom. Provoca a pessoa para levar a proposta do que é o novo. Muito bom. E defende por que aquela proposta é mais adequada. Uhum. Isso Thiago, pode ser interessante. Manda esse podcast pro L'Oréal, pro Cris, pra Luana. Falando de inovação, até pra gente encaminhar pro final, hoje o que a gente está percebendo na indústria? Que a indústria, cadeia de suprimentos está muito estável, conhecimento está muito estável, então a competitividade dela não está mais em produto. A gente acredita muito em serviço. Que a competitividade está muito nessa linha de servir, né? De forma eficiente o cliente. Qual que é a visão de vocês? Eu já tenho uma contra-resposta que veio na minha cabeça, porque vocês não sofrem tanto, e posso estar enganado, com os gigantes chineses, por conta do custo logístico que seria trazer um produto fora e vir para cá, para competir com vocês. Então, vocês são um pouco blindados quanto a isso, ou estou enganado? E o que tu vê dessa questão da vantagem competitiva da indústria? Que aí você não consegue atingir, né? Sim. Mas no nosso negócio isso não acontece na forma de produtos. Eu acho que cadeia de abastecimento sempre tem oportunidades para inovação. Eu gosto muito de ter alternativas, de ter contratipos, eu invisto muito do meu tempo buscando opções. Eu sempre estimulo a minha equipe a ter o plano A, o B, o C. E vamos puxando por aí o alfabeto. Eu acho que a gente mandou muito bem na pandemia, a gente socorreu muita gente que não estava preparado. Então, nós somos verticalizados, a gente faz a própria matéria-prima, mas em alguns locais estratégicos a gente importa também matéria-prima, como é o caso de Manaus. Manaus é muito favorável à importação de matéria-prima. E algumas outras questões também, mesmo para a nossa planta química, a gente tem importação de algumas matérias-primas específicas para fazer a nossa resina. Mas eu tenho comitê de materiais, eu sempre tenho, como eu te falei, alternativa para tudo. Então eu estimulo isso, né? Porque às vezes você acha, não, eu estou bem aqui. E sempre tentando buscar outras formas. Eu fui agora recentemente, né? Para a Europa, para a Alemanha, a cada 3 anos acontece a Feira K, é a feira dos plásticos, da indústria plástica, e muita gente aqui da nossa região vai para essa feira, porque nós somos um polo da indústria plástica. Eu encontro muito dos colegas por lá, acho que muita gente conhecida. O pessoal da Plástico foi ali também. Muita gente daqui vai, né? O pessoal da Crona, da Tigre, da Manco, vai todo mundo nessa feira. E a gente vai no olhar do EPS, nós vamos para ver as novidades que existem no nosso setor, tanto na parte de máquinas, quanto na parte de materiais, quanto o que outros segmentos estão fazendo, que eu posso extrapolar e trazer para a nossa realidade. Também é um momento que eu aproveito para fazer benchmarking, para visitar empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz aqui no Brasil, mas que eu não posso ver por questões de ética, né? E que eu tenho possibilidades de ver como são feitas na Europa. E a termotécnica, ela sempre foi muito inovadora. Ela trouxe conceitos para cá que não existiam no Brasil. E nós também somos uma empresa muito querida na Europa por vários dos transformadores. Eles nos admiram, eles abrem as portas, né? A relação com pessoas é fundamental. Sim. Então, assim, tem muito acesso em tudo que é país, na Alemanha, na Itália, na Turquia. A gente acaba vendo muito, né? Então eu tive a oportunidade nessa viagem de ver 2 transformadores que fazem exatamente o que a termotécnica
faz aqui, mas a gente viu fora. Nós fomos visitar fabricantes de matéria-prima, fabricantes de equipamento. Bem, na feira a gente foi nas casas lá e de tecnologia também. Rolamos inclusive um tryout. Eu estou muito atenta ao tema da economia circular, da descarbonização. Isso faz parte, são pilares importantes da nossa estratégia ESG, no pilar ambiental, né? Assim como no social nós temos os nossos desafios de saúde, de segurança, de inclusão, de comunidades vizinhas. No pilar de governança a gente tem ética, tem fornecimento responsável, inovação sustentável. Então eu acho que isso é fundamental e a estratégia ela tem que ser pensada de acordo com a tua análise de SWOT, né? Onde é que estão as tuas oportunidades, onde é que estão as tuas ameaças, Sim. O que você tem de fortaleza, o que tem de debilidade. Sim. E referente a vocês ficam um pouco mais assustados com a questão de eleições, pandemia, Copa do Mundo, tudo junto em 2026? Olha, a gente observa, mas eu acho que a indústria e principalmente aqui o empresário brasileiro, ele foca no seu próprio negócio e consegue dar continuidade no meio de uma série de dificuldades de insegurança jurídica e de legislação e regulamentações que surgem a toda hora. Mas, e aí eu, como uma pessoa de operações, eu prefiro manter o foco nas operações, no que é importante, no que é fundamental, né? Sem descuidar do todo, mas não sofrer em demasia com essas coisas que não estão no nosso controle, né? Nós vamos sofrer a consequência, né? Não ter a influência disso. Mas e quem sabe até em 2027, né? Em 2026, ano da eleição, geralmente tem muita injeção de dinheiro do mercado. Eu acredito nisso. Quem sabe a gente colha isso um pouco mais para frente. E ser muito vigilante, né, Eduardo? Sim. Então, você já está percebendo a tendência, você já começa a preparar os cenários. Tá, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Sim. E se outro? E se assim? E se assado, né? Como e aí entra... gerenciamento de risco. E aí entra o que a gente aprendeu muito esse ano, a tomada de decisão rápida. Né? A gente não tinha isso antes e por ser inovação, acho que a gente foi... pego na própria armadilha do que a gente acreditava, porque crescimento é desconfortável, um lema nosso, e a gente pode errar, que tá tudo bem, só que existe um limite para isso. Existe um limite para te estender o erro e não se tornar teimosia. Então, enfim, eu acho que a gente vive num eterno ciclo de aprendizado, né? Certamente. Eu acho que essa é a postura adequada, sabe? Sim. Não ter ideia fixa, Sim. não ter os paradigmas, é saber que a gente está em constante ciclo de aprendizado. Eu acho que essa é a chave da evolução para todas as pessoas. E para a gente até, como que eu imagino que a parte fabril de vocês é muito grande, né? De pessoas em Parque Fabril, uma parte administrativa. Vocês estão, como que está sendo para vocês? Porque estão conseguindo implantar IA, não estão conseguindo, essa questão da inovação lá dentro, porque a gente vê que a indústria foca muito em operação, mas a parte de administrativa ali, de compras, RH, marketing, vendas, às vezes fica um pouquinho mais deixada de canto aqui. E aqui é máquina, é trazer nova... Como que vocês lidam com isso? Olha, eu acho que a gente até tem um bom equilíbrio, Eduardo, porque a gente vive querendo reinventar o negócio. Então nós somos muito abertos. Por exemplo, todo esse tema, essa discussão sobre o plástico, vão banir o plástico, né? A própria ONU organizou o Acordo Global dos Plásticos e quando começou tinha muito essa visão de querer proibir. Agora... não se chegou num consenso, né? Se vem cada vez mais evoluindo na questão da economia circular, porque ele é um grande material, é ele que está proporcionando o avanço dos carros elétricos, ele na medicina é imbatível, né? Ele promove uma série de problemas de contaminação de alimento, de proliferação de doenças, né? Então assim, ele é um super material, se não for com plástico vai ser com o quê? Agora, a destinação, o uso, depois de cumprir o seu papel de vida, ele tem que receber um encaminhamento correto. Então nós estamos promovendo muito a economia circular
E a gente tem toda uma rede de pegar de volta, de trazer o isopor, né? Quase que uma profecia, sai da fábrica sairás, mas da fábrica voltarás. E quando ele volta, a gente vem agora promovendo um novo conceito que é do upcycling. Por quê? Porque você vai dar uma nova vida. Essa espuma de 98% ar, quando a gente recicla, a gente expulsa esse ar. Ele vira uma massa plástica, ele vira um outro material. Ao invés de ser o EPS, poliestireno expandido, ele é só o PS, ele serve para outras aplicações. Então, um produto que tinha uma vida limitada, como uma embalagem, produto barato, de um ciclo de vida curto, ele se transforma num bem durável. Por exemplo, impressoras, gabinetes de impressora estão sendo feitos já com o nosso material reciclado. Peças da geladeira, né, da Electrolux, estão sendo feitas com o nosso material reciclado. Então, baita case. O que foi a embalagem da geladeira se transformou, ganhou uma nova vida, uma vida longa, não mais a vida curta, um material mais caro, não mais um material tão barato. E é uma peça de uma engrenagem fundamental para a geladeira. Então, isso é um upcycling. Vamos receber um prêmio da Associação Brasileira de Design por esse case que a gente já vem tratando desde 2007, promovendo, né? E eu quero dizer que quem tem isopor aí quer se desfazer do isopor, passa aqui na rua Urbano Schmidt, número 2750, deixa ali no PEV e nós vamos dar conta disso. Nós vamos trabalhar, nós vamos transformar. Ou lá em Piraberaba, na nossa usina de reciclagem, no caminho lá para Campo Alegre, vai lá comer um pastel, passa, larga lá o isopor que tiver, nós vamos reciclar. E né? realmente é um desafio saber o que fazer com o isopor, né? Então, pouca gente sabe disso, né? Às vezes dizem, não, mas o que é isopor? É um plástico reciclável e ele pode ganhar uma nova vida. Então, esse é um desafio bacana e que a gente vem aí promovendo e reinventando. Né? Talvez aí caiba até uma consultoria de marketing, de vendas, né? Busca de novos mercados, de novos produtos. Porque é um novo negócio para a termotécnica. Né? Então, são assim, demandas que nós temos que estar atentos. E mais que atentos, a gente tem que ter respostas. Eu estou dizendo, educando que é reciclável, que dá para fazer. Mas eu não quero só falar que ele é reciclável. Eu quero mostrar evidências que ele está sendo reciclado. E ali você deve ter uma dificuldade no meio dessa cadeia muito complexa, que é o retorno desse produto para cá, né? E aí, problemas complexos a gente não resolve sozinho. Problemas complexos a gente precisa de parceiros para resolver. E nós temos muitos parceiros. Nós temos, a própria comunidade que nos devolve uma parte, nós temos os catadores, nós temos cooperativas, gerenciadores de resíduos, né? Nós temos equipes ativas em portos, aeroportos, e para fazer isso voltar para a nossa mão. Né? Legal. Só para encerrar o assunto, quem comentou foi o pessoal da Biplástico, que também esteve aqui conosco, que a dificuldade está até na cor da pigmentação de um plástico. Sim. Isso influencia muito. Influencia na questão Vou te contar uma coisa. Os copinhos de iogurte. Nós aqui adoramos ter rosinha, vermelho, azul, marrom. Na Europa, por exemplo, é tudo bege. Por quê? Para facilitar a reciclagem. E eles estão reciclando, né? No começo teve um movimento, não, vamos para o vidro. Né? E aí o plástico, ele deu algumas vantagens para nós. Ele popularizou, ele barateou muito alimentos. Eu, pelo menos quando era criança, a gente não comia tanto iogurte. Hoje está aí, está disponível, barato, né? Poxa, uma série de alimentos que eram mais sofisticados, o próprio refrigerante, hoje está aqui, fracionado, garrafa plástica, de uma forma muito, muito barata. Então, o plástico, ele ajudou a popularizar e a evitar a contaminação, como eu estava falando. Agora, isso são princípios de ecodesign, né? De projetar um produto pensando no final da vida dele e na reciclagem. Então, o tema da cor é sempre um complicador, né? Aí tem uma disputa aí de marketing e aí eu vou falar, eu já falei isso algumas vezes, né? Mas a gente viu recentemente até na Europa uma frase lá dizendo assim, grey is the new green. O cinza é o novo verde. Por quê? Porque, por exemplo, na Europa, uma garrafa como essa daqui, na Alemanha, ela já tem um altíssimo conteúdo de material reciclado. Mas ela não é tão translúcida, tão transparente como essa. Ela tem um nuance mais acinzentado. Mas para eles está tudo bem. Para eles é um orgulho. Olha, aqui tem material reciclado.
e reciclado e feito de uma forma segura. Então talvez a gente também vai ter que negociar um pouquinho mais os produtos, né? Acabou de sair um decreto nacional falando sobre logística reversa e sobre a obrigatoriedade de se incorporar conteúdo de reciclado nas embalagens plásticas. Então a gente vai ter que negociar algumas questões mais. Né? Mas essa questão da logística reversa ou da reciclagem ainda existe muito pouco incentivo do governo, né? Sim. A gente fez até, quando a gente conversou sobre isso, a gente fez obviamente no nosso cálculo de Bajão com uma conta que o ChatGPT, vamos fuçar. E aí, se eu não me engano, ele dava um abatimento do imposto e a gente pegou esse abatimento do imposto e fez o quanto tempo precisaria desse imposto para justificar o investimento em máquinas para conseguir fazer a reciclagem desse produto, tipo, dava 200 anos. Que triste isso. E aí... mas muita coisa vai avançar nos próximos anos, né? Acabou de sair a Estratégia Nacional da Economia Circular, tem um Plano Nacional de Economia Circular, e uma das bandeiras é justo trabalhar nessa questão também tributária, para que se tenha mais incentivo e realmente se faça acontecer. E você tinha me perguntado ainda sobre a inteligência artificial. Eu acho que isso é uma revolução. Tem muito espaço. Eu mesmo lancei um desafio para a minha equipe. Eu falei, eu quero ideias, o que a gente pode fazer aqui com a inteligência artificial. Eu acho que é uma coisa muito boa, que a gente vai ganhar muita produtividade. E já estamos ganhando, né? Com o ChatGPT aí, principalmente com tudo que a gente precisa escrever, com respostas. Mas eu acho que o grande pulo é levar a inteligência artificial para os processos, né? Através dos agentes de IA. Acho que muita coisa vem aí pela frente, né? Não adianta se opor. Acho que tem que entender e tirar proveito. Tirar proveito em termos de produtividade, né? Obviamente tomar cuidado também com às vezes, muito vazamento de informação, com informações estratégicas. A gente vem trabalhando, discutindo muito sobre isso dentro da termotécnica. Já temos lá o nosso termochat, que é o nosso GPT interno, e está sendo uma experiência bem interessante. Que legal. Para a gente encerrar, a gente tem uma pergunta clássica nossa ali no final, que se tu pudesse voltar aí no tempo, quando tu começou nos teus cargos de executiva, como diretora, e pudesse dar um conselho de hoje para ti, lá de trás, qual seria esse conselho? Eu acho que tem vários conselhos aí. Primeiro, se eu tivesse que voltar o filme aí da minha vida, eu faria as mesmas escolhas que eu fiz. Eu escolheria a mesma profissão. Eu voltaria nessa mesma trilha que eu fiz. Eu faria engenharia química. Eu me dedicaria mais ainda, né? Eu sempre fui muito dedicada, fui estudiosa e prestava atenção no que os outros falavam e dizia, mas tudo isso é muito teórico. Eu pensava, não, eu vou ser boa na teoria, eu vou ser boa na prática. Sempre busquei muito a prática. Na faculdade eu já fazia iniciação científica. Na época eu nem sabia assim da dimensão que isso ia tomar. Eu fazia pesquisa com resíduo. Eu trabalhava com as cascas de camarão e dela ajudava o departamento de química. Lá tinha os cientistas que faziam mestrado, doutorado, e a gente extraía a quitina, que virava quitosana através de uma síntese, né? Um emagrecedor natural que hoje existe até nas farmácias para vender. Dá para ir lá e comprar um frasco de quitosana. Eu faria tudo isso, faria com mais afinco, com mais atenção, e buscaria fazer essa mesma rota. Eu tenho 33 anos de atividade na indústria. Sou diretora industrial, diretora de operações, aí venho ocupando essa função há mais de 15 anos, né? Acho que uns 18 anos já. E talvez assim, nunca parar de estudar, mas entender mais dos negócios. Eu acho que ao longo da minha vida, aí, nesse não parar de estudar, eu fui aprendendo muito também de business, mas o mais importante, entender das pessoas, né? Então eu talvez investiria mais tempo, mais recurso em entender assim, as minhas limitações, os meus pontos fracos, tentar trabalhar, desenvolver, mas entender mais das pessoas.
com que cada pessoa que eu pudesse me relacionar no meu time, que eu tivesse mais facilidade de entender, de captar os ensaios, as necessidades, de praticar mais empatia e ser mais assertiva, porque esse é o grande desafio. Porque uma pessoa é diferente da outra e cada um reage de uma forma diferente. Às vezes ao mesmo estímulo. Uma situação pode ser estimulante para uma pessoa, mas pode ser completamente desestimulante para outra. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Sim. Eu acho que essa é a minha dica, assim, sabe? Investir nessas questões aí, que é sucesso garantido. E o sucesso é relativo também, sim, né? Sim. O que é sucesso? Né? Não sei, eu acho que felicidade, né? Mas às vezes o que é sucesso para uma pessoa é insucesso para outra, o que é felicidade para uma é infelicidade para outra. E como muda isso ao longo do tempo também, né? Muda ao longo do tempo também. Hoje eu percebo isso, hoje até uma das que a gente conversou esse dia, fez a reunião geral ali, que eu falei, gente, mais calma, tá tudo bem, eu não preciso ficar milionário amanhã, não precisa, uau, tudo, não, calma, gente. Deixa que o tempo vai resolvendo algumas coisas que a gente não consegue. Então, acho que... E vai mesmo, sabe? Eu acho que o tempo vai resolvendo algumas coisas. Dores, até a gente estava numas decisões difíceis, eu falei, cara, 1 ano, 2 anos, mas vai curar. Então, acredita no tempo, que ele vai nos ajudar bastante. Então, acho que uma das vantagens de ter começado muito cedo, né? Acho que algumas coisas a gente consegue perceber eu consigo perceber agora. A única coisa que me intriga é o que eu não sei que eu não sei. Boa. Isso é a coisa que eu mais... E essa é uma das vantagens maravilhosas de fazer o que eu faço aqui nos podcasts, conversando com os executivos das indústrias. Essa semana eu tive o privilégio de conversar com você, com o Rafa da Budmeier, com o pessoal da Dealer que vai vir semana que vem. Então a gente tem um bom relacionamento com as indústrias, são clientes nossos e é maravilhoso. Eu sempre ganho umas consultorias gratuitas. Regina, te agradecer, muito obrigado, parabéns, é realmente impressionante. Eu fico muito empolgado porque eu gosto desse discurso técnico, que é uma coisa que eu não tenho e eu quero buscar muito isso. E hoje uma das dicas que eu vou levar é realmente o estudo, porque como eu estou em um ambiente de constante inovação e o nosso mercado ele é muito agressivo. E ele muda assim, hoje dormiu assim, acorda assim. E a gente tem que se adaptar muito rápido. Isso me força a estudar. Mas eu ainda sinto falta disso que tu falou, de sentar e... Não, peraí, eu vou estudar isso aqui durante tanto tempo. É uma boa. E também, talvez, Eduardo, uma coisa que a gente não falou muito, mas é ouvir as pessoas. Assim como você falou que gosta de fazer o podcast, de ouvir os executivos, ouve as pessoas. Eu acho que isso também... Talvez aquela parte que eu falei, olha, muito do meu tempo eu uso para fazer conciliação e todo mundo tem um pouco de razão. Mas essa coisa do arrazoar, sabe? Eu acho que vocês fazem isso também, através do conselho, mas às vezes existem muitas verdades e você tem que refletir a respeito disso para que construa uma coisa só. Mas às vezes a gente aprende muito, né? Não dá pra gente estar em tudo, não dá pra gente fazer tudo, mas às vezes consegue aprender também ouvindo um pouco, né? E as pessoas, às vezes, teus próprios colaboradores. Sim. Muito bom, Regina. Gratidão por ter participado. Será sempre bem-vinda, nossa vizinha, nos cruzamos no restaurante. Então, muito obrigado por ter gravado conosco. Eu também agradeço muito, foi uma conversa muito agradável. Eu acho que o ambiente de vocês, a forma de trabalho, é uma forma muito dinâmica, moderna, me encanta, né? Vamos continuar as nossas conversas. Eu acho que demorou um pouco para a gente fechar esse horário, né? Mas eu estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui também. E quero desejar você e a sua equipe, né, muito sucesso aí na caminhada. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um podcast. Valeu!